Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. O mercado de UX está a todo vapor. Por conta disso, muitas pessoas têm buscado entrar na área, mas muitos não sabem por onde começar, qual curso fazer e até mesmo algumas empresas têm dificuldade em entender o que de fato um designer de experiência do usuário faz. Por conta disso, eu resolvi trazer esse tema aqui para o nosso podcast e convidei um cara que vai agregar muito nessa conversa com a gente. Ele é CEO da Deploy, uma startup que faz a conexão do profissional com a empresa e vice-versa. Salve, salve, Fernando Padovan. Fala, Luan. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. E você introduziu muito bem. O mercado está super aquecido, tá uma loucura. Muita vaga, muita gente entrando na área, empresas um pouco perdidas no meio disso tudo e também muitos profissionais perdidos. Obrigado pelo convite de novo, eu acho que vai ser super bacana compartilhar um pouco a nossa experiência e contribuir teus ouvintes aí conseguirem ter um posicionamento legal no mercado, até mesmo as empresas que te acompanham, conseguirem entender um pouco sobre a nossa visão quando se trata de recrutamento de UX e UI designers. Maravilha, eu que agradeço aí, Padovan, por ter aceitado bater esse papo com a gente. E antes da gente começar o papo, eu tenho um recado aí para você que está nos ouvindo. Já pensou em trabalhar em uma empresa que proporciona inovação em tecnologia? Lá na Curate, inclusive, que é a empresa onde eu trabalho, além dos seus diversos benefícios, ela busca sempre evoluir todo o seu time, através de palestras, treinamentos e outras maneiras de aprendizado. Vem ser um talento com a gente. Acesse acurate.com.br/carreiras e saiba mais. E conta aí como que você começou a sua carreira de empreendedor, como é que foi ter a ideia de montar a Deploy, fala um pouco da missão que a empresa que você fundou aí tem para levar aí, né, fazer essa conexão do profissional UX, UI designer com as empresas. Mas eu acredito que não é só conectar, né? Só pegar lá o profissional e falar, tô aqui esse profissional, achei. Eu acredito que deve ter outros valores e uma missão maior por trás que você tem aí com a Deploy. Então, fala pra gente aí como que funciona. Legal. Bom, minha história como empreendedor é um pouco curiosa, né? Acho que poucas pessoas sabem, mas eu sou formado em hotelaria, em gestão hoteleira, né? Não tem nada a ver com a nossa área, mas tem um pouco até. Vou chegar lá. Então, assim, eu acho que eu sempre tive um pouco dessa veia empreendedora em mim. Lá atrás, quando eu ainda era garoto, né, nos meus 18, 19 anos, eu tinha uma produtora de eventos com os amigos em Brasília, onde eu cresci. Meu primeiro emprego, estava até conversando esses dias com o pessoal sobre isso, foi na recepção de um hotel. Ganhava R$250 por mês. Foi uma loucura, assim, mas foi uma escola para mim absurda. Eu sempre gostei de lidar com gente, sempre gostei de trabalhar com o público, né, de estar ali frente a frente com as pessoas, né. Logo depois que eu saí desse hotel, eu trabalhei em cozinha de hotel também, controladoria na parte financeira do hotel. Trabalhei muito tempo no aeroporto, que foi para mim uma escola tremenda, trabalhar no aeroporto naquela loucura, balcão de check-in, embarque, desembarque, aquela loucura que todo mundo sabe como é que é aeroporto. E depois de um tempo, quando eu mudei para São Paulo, eu comecei a trabalhar no cassino, no marketing de um cassino no Uruguai. Eu trabalhava no escritório de São Paulo para um hotel cassino no Uruguai. E muito louco, assim. E para mim foi um desafio enorme, porque era um desafio você vender e promover cassino num país onde é proibido o jogo. Então, eu não podia simplesmente comprar mídia e falar, venha jogar no cassino, aposte que você vai ganhar X mil dólares, alguma coisa assim. Não pode fazer. Então, o time lá na época, né, a gente criava estratégia junto com o time através de eventos, relacionamento com pessoas ali que a gente entendia que poderiam ter perfil pro jogo. Eu lembro que naquela época, como o hotel ele era gerido por argentinos, mas o hotel ele era no Uruguai, e é uma rede americana na época que tinha, né, que era dona do hotel, muitos dos materiais que vinham pro Brasil eram da Argentina e era simplesmente o Ctrl-C, Ctrl-V que a equipe fazia. E eu já não concordava muito com isso, sabe? Eu sempre falava, peraí, o argentino ele tem uma visão sobre o produto diferente da nossa, sobre a marca do hotel, a forma com que ele lê, não é simplesmente traduzir. E eu sempre tentei provocar as pessoas dentro do marketing lá do cassino para ter coisas mais direcionadas para o público brasileiro. Algumas coisas deram certo, outras coisas acabaram não dando muito certo, mas para mim foi uma escola tremenda também trabalhar nesse ambiente. E eu lembro que logo depois que eu saí do cassino, eu entrei numa pequena agência de conteúdo digital e foi ali que eu comecei a realmente empreender. Em seguida que eu saí dessa agência, eu acabei virando sócio de um dos diretores dessa agência em questão, abri um estúdio de 3D, a gente fazia animação 3D, ilustração digital 3D, enfim, tudo que 3D para realidade aumentada naquela época, cara, tô falando de 2010, por aí, 2011, se eu não me engano. Realidade aumentada naquela época, ninguém mal falava aquilo, eram os iPhones assim, dinossauros, né, que tinha. E isso começou a ganhar um certo corpo, eu comecei a me envolver muito com agências de publicidade, com agências de digital, com grandes grupos de mídia, né, grupos publicitários, e nessa época eu conheci, então, a minha futura sócia, né, uma empreendedora, e ela tinha uma
marca de roupas infantis e ela tinha uns personagens que ela tinha criado. E eu conheci ela porque eu fui participar de um evento de startup, totalmente sem pretensão alguma de empreender, Luan. Eis que dessa conversa que a gente teve, nasceu o meu primeiro aplicativo. Nasceu um aplicativo de histórias e jogos infantis para as crianças, né? A minha ex-sócia na época, ela ainda tem, né? 2 pequenininhas, gêmeas, e foi a inspiração para ela, essa empresa. E a gente criou essas histórias, né? Com a história de vida dela, como que ela educava essas crianças, os desafios que ela como mãe tem de lidar com as crianças com assuntos que muitas vezes você como pai, você deve saber, né? Lidar com assuntos sensíveis que muitas vezes você nem está preparado para ter uma conversa sobre certos temas com a sua filha. E ela vai te abordar. Então a gente criou um monte de histórias que falam sobre temas que os pais, as mães, elas precisam abordar eventualmente com as crianças. E foi super legal, Luan, que esse aplicativo ele cresceu muito rápido. Entre a minha primeira conversa com a minha então sócia e o aplicativo ir pro ar foram 3 meses. E a gente colocou o aplicativo no ar. Cara, isso é muito doido, né? Tipo, 3 meses pra colocar um aplicativo no ar, cara. Hoje em dia que já tem muito mais tecnologia, é mais difícil, cara. Como que vocês conseguiram isso? Que louco, né? Cara, assim, a gente juntou pessoas legais, né? O meu outro sócio na época, ele era um excelente 3D maker, né? Um cara foda do 3D, assim, absurdo. E ele desenhou todos os personagens, fez as animações e tal. A minha sócia escreveu as histórias, né? Com as histórias de vida dela, com as crianças. A gente traduzia essas histórias, né? Então o aplicativo ele foi pro ar com 3 historinhas legendadas e narradas em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. E a grande sacada é que as pessoas podiam mesclar as línguas. Então imagina, pô, se você tem um familiar que não fala português, ele consegue brincar com a tua filha. E sua filha só fala português, por exemplo. Então ele pode escutar a história em inglês, quer dizer, ler a história em inglês enquanto a filha escuta em português, por exemplo. Né? Foi super legal e o aplicativo ganhou um corpo muito grande. A gente foi parar em 190 países, chegamos a 500 mil de downloads, o negócio cresceu bastante. E aí que eu comecei a me envolver realmente nesse mundo de startup. Fui parar em Porto Rico, né, num programa de aceleração de startup, levamos a empresa para os Estados Unidos, recebemos investimento lá, e aí, como você sabe, sociedade é algo muito complicado, acabou que eu optei por não continuar nessa sociedade, e nessa época eu já estava conhecendo o Mal, você fez a live esses dias. Eu sempre tive como eu tive muito contato com agências, né, eu sempre indiquei pessoas que eu confiava, né, que eu confio para fazer alguns projetos que essas agências me demandavam, o Maurício era um deles. E acabou que a minha relação com o Mal começou a crescer, o Mal sempre teve, né, o estúdio dele começou com o estúdio de ilustração, depois virou um estúdio de produção digital. E quando eu voltei dos Estados Unidos, lá de Porto Rico, eu sentei com o Mal no escritório e falei, agora vamos ligar o turbo, vamos começar a trabalhar sério aqui. Foi aí que, sem saber, a Deploy estava nascendo, ainda com outro nome. A gente começou a atender alguns clientes que demandaram pra gente por profissionais de produto. E aí eu falei, peraí, deixa eu ver essa área aqui. Comecei a estudar, estudei um pouco, o Mal também já conhecia, ele já aplicava muita coisa de UX UI como designer sem saber. Acredito que muitos designers já aplicavam isso, sem mesmo saber o que era. E a gente começou a estudar, eu falei, peraí, tem um mercado interessante aqui. Nosso primeiro cliente, Luan, Netshoes, formamos o time de produto deles, foi super legal, a gente contratou 6 pessoas para eles, coincidentemente a primeira pessoa que a gente contratou calhou de ser o primo do Maurício, a gente nem sabia. Quando eu apresentei o portfólio dele pro Mal, falou, peraí, esse cara é meu primo. Eu falei, não acredito. Que legal. Deu super certo, a Netshoes ficou super satisfeita, e a gente falou, vamos focar um pouco mais nisso. Eu sempre nessa área comercial, nessa área de negócios, comecei a buscar clientes que poderiam ter esse tipo de interesse, e, cara, o negócio começou a ganhar um corpo absurdo. Deu no que deu, no decorrer dessa conversa a gente vai falar um pouco mais onde a gente está hoje, né, enfim, em resultado de tudo isso, até complementando a tua pergunta, né, hoje a gente não faz só um match, o match é a primeira parte do processo que a gente tem aqui. A gente entende que hoje, para você ter uma contratação bem sucedida, você tem que olhar para o profissional como ele é, para a pessoa como ela é, não só ela como uma pessoa técnica. Então eu tenho que fazer esse match cultural, esse alinhamento de valores, né, o que você tem de valor da tua cultura como pessoa, e se isso está alinhado com o que a empresa tem de valores, com o que os empreendedores daquela empresa, a liderança daquela empresa, os seus colegas naquela empresa têm também de valores. Então hoje, quando a gente fala aqui de um alinhamento na Deploy, a gente coloca sempre 60% cultura, 40% técnica. Não adianta nada eu alinhar você, Luan, para uma vaga onde a técnica sua está super alinhada com a empresa, porém, os seus valores não estão alinhados. Você tem aquela sensação de que falta alguma coisa, você não se dá bem com a tua liderança, os seus pares também não tem uma sinergia legal, então você não vai ficar naquela empresa. Então aqui a gente sempre fala que o principal valor da Deploy é justamente ter esse alinhamento cultural, esse alinhamento humano entre vocês profissionais e as empresas que estão ficando aí pessoas para contratar. Que história louca, né, cara? Tipo, você sai de uma carreira que tava trabalhando em aeroporto, cassino. Mano, eu nunca conheci alguém que trabalhasse num cassino, agora eu conheço alguém que já trabalhou num cassino. Você chegava a jogar lá nas máquinas também? Eu adorava. Na época eu era jovem ainda,
ainda, meu, nossa, eu adorava, de madrugada no cassino, andando pra lá e pra cá, meu, era super legal. Jogar não podia, né, eu tinha até uma cláusula no meu contrato com eles que acho que 3 anos depois de eu ter saído do hotel, eu não poderia ainda jogar nele. Mas eu sempre gostei muito desse ambiente de jogo, de apostas, eu gosto bastante, jogo poker e tal, essas coisas, mas lá eu não podia. E eu me divertia vendo as pessoas ganhando e perdendo, né, assim. Então as pessoas ganham, não é só sempre a casa que ganha. No volume, claro, a casa sempre ganha, né, 200 pessoas jogando, claro que a casa sempre vai estar fazendo seu dinheiro, senão não fechava as contas. Mas tem pessoas ali que eu vi saindo com uma bela de uma grana feliz da vida, sabe? Era muito legal, meu. Mas também eu vi muita gente perdendo e é triste, mas, cara, é um negócio. Fazer o quê? É um negócio. E quando bem regulado esse negócio, ele gera muito dinheiro para muita gente, né? Eu sou contra não ter, por exemplo, no Brasil, né? Porque a gente não tem regulamentado no Brasil, mas tem um monte de bingo clandestino, é uma máfia de caça-níquel que tem um monte de boteco aí que fica escondido ali no fundo do boteco. Então, isso podia estar regulamentado e o governo podia estar ganhando dinheiro aí do jeito que ganha como teria normal. Eu lembro que quando eu era criança tinha essas maquininhas em boteco, que aí você colocava aquelas moedinhas de 25 centavos, que aí saía, tinha as frutinhas e tal. Eu lembro, cara, eu cheguei a ganhar uma graninha já nisso aí. Tinha vez que eu pegava, tipo, 25 centavos, assim, que minha mãe me dava pra comprar um doce, por exemplo. Ia lá, colocava e aí eu ganhava, tipo, 1,25, né? Tipo, devolvia os 25 e ganhava mais R$1. E na época, R$1 dava pra comprar muito mais doce. Então, de vez em quando, eu ia lá e colocava e saía, sabe? Tinha vez que eu perdia os 25 centavos, mas algumas vezes eu ganhava mais, né? E você conseguia comprar mais doce. Quando eu era criança, eu lembro dessas maquininhas. Acho que agora não pode ter mais também, igual você tá falando, né? Não pode, mas tem, né? É tipo isso, né, cara? E o lance que você falou aí que você não faz só esse match entre o profissional e a empresa só visando a questão da tecnologia que a pessoa sabe, o conhecimento técnico que ela tem. Você também vê o lado cultural. Você vê hoje a questão que a gente tem muitos cursos, né? Muito bootcamp, assim, de finais de semana e tudo mais, sobre UX. Acredito que deve chegar muitos tipos de profissionais lá na plataforma, se cadastrar e tudo mais, para poder buscar e conseguir um emprego ali na área e tudo mais. Você acredita que é possível uma pessoa se tornar UX designer fazendo só um curso ali de final de semana, um bootcamp, tá preparado ali para as empresas, para aquilo que as empresas pedem? Ou na sua visão, é claro, eu tô perguntando isso porque você tem experiência de várias pessoas que chegam até vocês, tudo mais, experiência do que as empresas estão pedindo. Então, você acredita que tem empresas que vai ser possível porque ela vai ter um conhecimento mais básico sobre design, então às vezes uma pessoa que faz ali um curso de final de semana vai atender, ou mesmo que ela tenha um conhecimento mais básico, às vezes por aquilo que a empresa precisa de fato não vai atender, então não adianta só um profissional ir lá fazer um curso de final de semana e achar que tá pronto, preparado pro mercado e já sair procurando vaga. A minha pergunta é por conta disso, né? Porque as pessoas às vezes têm dúvida, fiz um curso de final de semana, tem muito curso que coloca, agora você tá preparado, pode meter o pau aí e procurar emprego que vai dar tudo certo. E aí às vezes o profissional sai procurando, se frustra porque não consegue vaga, mas ele não tá nem entendendo por que não tá conseguindo entrar na vaga, sabe? Não, eu acho assim, um curso de um final de semana ele vai te dar um overview muito superficial do que é essa área. E é só 1% ali do que é a área. Eu acho assim, quanto antes você começar, melhor. Quanto antes você buscar trabalho, buscar entrar na área, melhor. E às vezes você não vai entrar exatamente na área de produto, exatamente como um cara de UX, uma pessoa de product ou UX ou UI, não importa. Você tem que estar ali dentro. Então, assim, eu acho que tem muito curso por aí que é, complicado, né? Que você vê que eles estão numa linha muito mais de vender o conteúdo do que realmente preparar as pessoas. Tem muito curso bom, né? Mas eu acho que quem faz o curso é o aluno, sabe? Eu acho que você ter um overview ali de algumas matérias, de alguns tópicos é interessante, você tem que ter a curiosidade de se aprofundar naquilo que você tem mais afinidade. O que eu percebo que é um erro é muitas pessoas estão indo na área pela grana. Tudo bem, você tem que correr atrás da grana, claro, mas você tem que entender se aquilo que você faz é aquilo que você curte, né? Se você é bom naquilo que você faz, cara, sabe? E não adianta você correr só atrás da grana, entendeu? Você tem que pesquisar, você tem que estudar constantemente. Foi a época, né, do designer, aquela pessoa que fica quietinha no canto da empresa ali com fone de ouvido e ninguém conversa. Hoje o designer ele tem que saber conversar, ele tem que saber circular entre os ambientes de negócio da empresa, os departamentos, tem que ter um poder de convencimento e um poder e uma didática muito grande para explicar o que é design para as pessoas dentro da empresa. Eu lembro que há muito tempo atrás a gente contratou a diretora de Customer Experience de uma grande empresa lá em São Paulo e a primeira frase do briefing que a empresa me passou foi isso: eu quero alguém que seja um evangelizador, aquela pessoa que circule entre os departamentos e consiga entender que mesmo aquele departamento que não tem nada a ver com o público final da empresa
empresa, ele interfere ainda assim nos clientes, sabe? Indiretamente, mas ele interfere naquilo que o nosso usuário, que o nosso receptor de um produto, o usuário de algum sistema, enfim, ele vai ter acesso ali. Então, hoje eu acho que o curso ele te ensina o básico da técnica, você tem que se aprofundar na técnica muito mais do que você viu no curso, estudar constantemente e principalmente você tem que trabalhar os seus soft skills, trabalhar você como pessoa. Você fala bem público, você é uma pessoa prolixa, você tem poder de persuasão, você está fazendo as perguntas certas, por exemplo, numa pesquisa? Será que você não está enviesando a pesquisa para aquilo que você quer que tenha resultado? Então tem técnica que você aprende para não cometer esses erros, mas também você tem que ter muita qualidade pessoal mesmo, soft skill, né? Que a gente fala o human skills, vamos dizer assim, né? Capacidades humanas. Que muitas vezes isso é de berço, muitas vezes isso você aprendeu durante a tua vida inteira, está muito alinhado com teus valores. Então, assim, isso o curso não vai te ensinar no final de semana. Então, é um aprendizado para a vida inteira. Você nunca tem que parar de estudar. Então, eu acho errado quando as pessoas elas pensam que fizeram um curso, uma semana, um mês, 3 meses ali, um bootcamp, e já estão, putz, legal, já sou sênior, já sou pleno. Meu, calma, tem um caminho. Ninguém sai de um curso pleno. Você pode ter qualidades ali ou características que você trouxe das suas experiências anteriores, do seu trabalho anterior, da história que você tem como profissional que te valorizam e te dão uma velocidade maior de aprendizado, claro. Mas, cara, calma. Respeita o teu tempo, respeita o tempo das empresas. Não é uma corrida, não é uma maratona, um sprint, na verdade, né? Assim, você tem que respeitar o espaço, né, das empresas, o teu espaço e entender o teu tempo de maturação nos trabalhos, né, nos negócios. Então, minha dica, cara, a primeira dica que eu dou para vocês pensa se você tá dentro do ambiente onde você gosta, onde você tem a paixão por aprender. Se você é aquela pessoa que fica, peraí, eu tô com tempo livre, eu vou estudar sobre isso, em vez de ficar procrastinando ali, viajando no Instagram. Então, quando você gosta do negócio, a sua procrastinação, ela vira isso, ela vira estudo, sabe? Tô com tempo livre, vou ler um artigo sobre isso, vou pesquisar uma pessoa nova, uma referência nova, vou ver um vídeo sobre isso. Então, aí sim você vai, cara, aprendendo coisa nova, você vai estando atualizado, você vai mostrando, inclusive no seu trabalho, no seu dia a dia, que você é aquela pessoa hunter, sabe? Louca por conhecimento. E essa é a maior característica que as empresas buscam hoje, né? Alguém que não fique inquieto ali, alguém que fique correndo atrás de resolver os problemas muito antes deles acontecerem. Por aí vai. Vai abordar mais sobre isso nesse papo aqui. Cara, que louco. Você falou aí sobre a questão de quando você vai procrastinar, você procrastina com algo que tá relacionado com aquilo que você faz, né? E, cara, eu tenho muito disso. Minha esposa, às vezes, até me dá uma cobrada. Fala, mas, pô, você não para de ver essas coisas do seu trabalho? Pra mim, não tá sendo penoso, tá sendo uma diversão. Às vezes eu tô deitado ali, tô vendo um vídeo relacionado com a questão ali de liderança, ou de UX, ou design, ou tecnologia. E ela fala isso, né? Pô, mas você não para de ver essas coisas e tal. Claro que de vez em quando a gente, né, pra dar aquela desafogada, né, liberar um pouco a nossa mente, eu vou lá, fico na piscina, faço um churrasco e tal. Mas tem aqueles momentos que você tá mais de boa ali, né? Tipo, sei lá, na hora do almoço mesmo, às vezes você vai ver um vídeo relacionado com isso, sabe? Porque pra mim é gostoso, me dá prazer. Eu sempre falo isso, cara, eu amo o design. Então, pra mim, ficar vendo coisas relacionadas com isso é legal, é bacana. Eu gosto, eu tenho prazer em conhecer, em gerar conhecimento, em obter conhecimento. Eu gosto muito disso, cara. Isso é muito legal. E cara, falando um pouquinho sobre o lance que você comentou aí, que aquela empresa que você colocou aquela pessoa ali pra trabalhar, né? Conseguiu fazer o match, colocar ela ali dentro, que ela era uma pessoa que a empresa tava buscando uma pessoa que precisava conversar entre todas as áreas ali, ser uma pessoa comunicativa, pelo jeito também proativa. Além disso, o que as empresas pedem, né, além dessas questões que você já comentou aqui, versus aquilo que o profissional hoje em dia pensa que o que ele sabe já é suficiente, assim, pra ele ir lá e conseguir uma boa vaga. E por que eu pergunto isso? Porque você falando, assim, o que essas empresas estão de fato precisando, a galera que tá nos ouvindo vai se preparar, né? Então ela vai ouvir isso que você tá falando, as empresas estão buscando isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pô, então eu vou me preparar dessa forma, porque é o que as empresas estão esperando, estão buscando. E eu acredito que vai ser mais assertivo para aquilo que a galera vai estudar. Porque o que eu observo de dúvida que a galera tem, geralmente me manda no Instagram, é o que estudar, como montar o portfólio, o que fazer, sabe? A galera tem muito essas dúvidas, porque não sabe o que as empresas estão precisando, né? É uma área muito nova ainda de UX, né? Eu acho que no mundo inteiro é nova, imagina que pra gente que no Brasil que começou a falar sobre isso há 5, 6 anos atrás de forma mais grandiosa, né? Se fala há um pouco mais de tempo, mas que começou a dar um boom há 2016, mais ou menos. Vou separar aqui a minha resposta. Vamos lá. Primeiro ponto. As empresas ainda também estão entendendo o que é isso. Então,
Então, tem muita empresa que contrata hoje uma pessoa de UX, mas no dia a dia essa pessoa vai fazer post de social media, não menosprezando a tarefa, claro, mas assim, não é realmente que compete com uma pessoa de produto. E até mesmo por isso que a gente vê muita vaga por aí que o título só é UX, mas quando você vê o descritivo é tudo menos aquilo, né? Um departamento inteiro, a gente brinca. Então, assim, do lado das empresas, elas também precisam entender o que esse profissional faz, como essa pessoa pode influenciar positivamente no negócio dela, na rotina daquela empresa. Então, primeiro de tudo eu falo, as empresas têm que dar autonomia para essas pessoas, tá? Não adianta nada contratar alguém, né? Imagina, contrata um UX para trabalhar na empresa, né? Digamos que é uma empresa, sei lá, um banco. E aí, na primeira pesquisa que essa pessoa, como é que tá os números desse formulário aqui de cadastro, sei lá. Primeira coisa que a pessoa pega é que, o formulário tá muito longo, tá tendo 90% de desistência. E aí, imagina, você leva isso pro founder, pra liderança dessa empresa, pra diretoria, enfim, e a diretoria chega, mas peraí, sempre foi assim, não, para, você tá viajando, você acabou de chegar, entendeu? E acontece isso todo dia, entendeu? Das empresas contratarem essas pessoas de UX, de UI, enfim, né? E aí, quando elas começam a trazer os resultados baseados no que o usuário quer, e não no que a liderança sempre pensou que fosse verdade, a liderança critica. Então, assim, peraí, tem que dar autonomia para essas pessoas. Elas têm que realmente mostrar através de dados que, olha, a gente tem que ter um paralelo entre o que a empresa, o que o negócio precisa versus o que o usuário quer. É esse ponto de equilíbrio que a gente tem que conseguir. Não adianta ser só bom para os usuários e não atender as necessidades de negócio da empresa, como também não adianta só querer atender as necessidades de negócio da empresa e para os usuários não vai ser isso. Não vai alcançar o que o usuário quer. Você está criando uma coisa que ninguém quer. Então, tem que dar autonomia para essas pessoas trabalharem. Legal. Do lado dos profissionais, eu não consigo te falar aqui que ela tem que estudar, porque cada empresa tem a sua maturidade, cada empresa tem a sua especialidade. Eu acho que, quando a gente fala de estudo, eu gosto muito do formato que a gente chama de T-shaped, que é você ter conhecimentos ali amplos em vários pontos, mas ter alguns conhecimentos específicos na vertical ali, onde você se aprofunda mais. Então, quando a gente fala, o cara é um UX UI, né, um híbrido, ele tem conhecimentos ali de pesquisa, de discovery e tal, e ele também consegue desenrolar a parte mais visual. Mas será que o cara é 100% bom em tudo? Será que essa pessoa domina tudo? Possivelmente não. Vai ter um lado da balança, né, entre, vamos dizer assim, a parte de pesquisa, de prototipação, de ideação, de discovery, de métricas, e outro lado vai ter uma balança que pode estar pesando mais para aquela pessoa criativa, aquela pessoa mais visual, né? E geralmente, né, acho que a gente até estava conversando isso esses dias, não lembro se era com você que estava falando isso, se a gente for fazer um paralelo, são os dois lados do cérebro diferentes, né? Um lado é mais analítico, outro lado é mais criativo. Nenhuma pessoa exercita os dois ao mesmo tempo, com plenitude, né? Com 100% ali do teu gás. Então, tem aquela balança. Um não anda sem o outro, claro. Um não anda sem o outro. Eu não estou falando para vocês separarem ou para as empresas separarem, não. Tem que ter os dois. No momento onde a empresa ainda é menor, ainda não tem, né, uma cultura muito aflorada, ela pode ter aquela pessoa que é mais híbrida, né? Mas eu acredito com base no que eu vejo do mercado, tanto aí no Brasil quanto aqui fora, que quanto mais madura a empresa, mais ela tende a separar essas funções e ter pessoas específicas para cada etapa desse nosso processo de UX, né? Então tem o pessoal que fica mais com discovery, com strategy, e aí vai cada vez mais abrindo essa pirâmide, vamos dizer assim, com pessoas mais especializadas em cada etapa. Então, assim, você tem que entender qual é o ambiente daquela empresa, né? Por isso que é importante, por exemplo, Luan, numa entrevista, as pessoas perguntarem para a empresa qual é o momento dela, qual que é a maturidade dela, como está hoje dividido o departamento de design daquela empresa. Porque aí você consegue também entender para onde você vai. Então, voltando ainda na tua pergunta, já indo mais para um lado um pouco de portfólio, o que as empresas esperam ver hoje? Né? E aí a gente já entra num tema que eu acho que a gente pode discutir bastante aqui. Primeiro, as empresas hoje elas estão num momento onde muitas delas não sabem filtrar esse tipo de profissional ainda, não sabem ler um portfólio, e elas estão num ambiente, o mercado está num ambiente hoje onde muitas pessoas migraram de outras áreas e estão se tornando pessoas de produto. E aí você pega, por exemplo, excelentes diretores de arte, excelente designer gráfico, que estão hoje aplicando para vagas de UX UI, e aí a gente tem dois pontos. Ou essa pessoa ainda não tem o conhecimento para a área, e ela está querendo aplicar porque é um designer, ou essa pessoa migrou, realmente fez cursos, está estudando ali, está entrando na área ou já está na área há algum tempo, só que ela traz ainda de forma muito presente no portfólio dela materiais que são muito mais focados nesse passado como DA, como gráfico, do que o que ela é hoje como uma pessoa de produto. E aí as empresas elas ficam confusas, elas olham, imagina, Luan, eu sempre faço esse exemplo, né? Imagina você, Luan, você, cara, sei lá, veio de design gráfico e como designer gráfico você trabalhou em empresas gigantes, sei lá, Natura,
Avon e Santander. Exemplos aqui. E você, faz 2 anos que você está na área de UX, né, trabalhando como um cara de UX bacana, só que você não trabalhou para empresas tão relevantes como essa. E aí você tem lá o teu Behance. E aí você colocou lá os seus últimos 2, 3 projetos de UX e os seus projetos como designer gráfico, como diretor de arte da Natura, Avon, Santander, marcas gigantes ali. Eu, como recrutador, quando eu entrar no seu Behance, o que eu vou olhar primeiro? Essas marcas grandes, porque me chamou a atenção. O cara trabalhou com a Avon, com a Natura, sei lá. Peraí, deixa eu ver aqui. Putz, o cara fez um banner. Ah, não, mas Santander, certeza, ele fez um negócio animal. Entrou, ele fez um cartão de visita, sei lá, um e-mail marketing. Vamos ver agora a Avon aqui, sei lá. Putz, o cara fez uma outra peça gráfica qualquer. Nesse ambiente de eu tô recebendo 200 portfólios para cada vaga, qual que vai ser a minha primeira leitura sobre você? O Luan é um cara de design gráfico, é um diretor de arte, próximo. E talvez aquele projeto que você tem como UX ali, que não é para uma empresa tão relevante como essa que eu dei o exemplo, seja o projeto ideal que eu quero. Mas como você me chamou a atenção com marcas grandes que não são aquilo que eu quero contratar, que você não está apresentando aquilo que eu quero que você faça, né, que eu estou buscando, eu acabei qualificando você para essa entrevista, né, para esse processo seletivo. A gente sempre tem que pensar que como que eu estou me apresentando para o mercado? Será que eu estou potencializando minhas chances de ser entrevistado naquela empresa, mostrando aquilo que ela quer ver? Você não tem que excluir o teu passado como designer gráfico ou como diretor de arte. Você tem que só dar ênfase para aquilo que você é hoje. Você demonstrar no teu currículo, no seu portfólio, através de texto, através de algumas imagens que você teve contato com empresas grandes como Natura, Avon, Santander, mostra que você sabe lidar num ambiente complexo, num ambiente corporativo muito mais forte do que uma startup, por exemplo, te dá muita característica legal, te formou como um profissional mais completo. Mas na hora da avaliação ali rápida, quando o cara tem aqueles 2 minutos que ele vai olhar o teu portfólio e tem que chamar a atenção dele, no meio de 200 que ele recebeu, você tem que dar o tiro certo, senão ele vai acabar te avaliando de forma injusta. Então aí que entra um pouco a Deploy. Quando a gente está no processo de seleção, Luan, a gente busca moldar a apresentação de vocês, entendendo o teu portfólio, entendendo essas características que a gente identificou, que a gente identifica constantemente, e aumentar as chances de você ser entrevistado. Então é ajudar você a preparar o teu material. Olha, acho que esse projeto de gráfico aqui, você pode deixar ele em oculto aqui no Behance, foca nesses outros 2 que estão super mais interessantes, vamos aprofundar um pouco mais nele, e aí a gente começa a entrar ainda mais na qualidade do portfólio. Um dos pontos que eu vejo que é muito característico em portfólio de gente que está acabando de sair do curso: não existe receita de bolo. Portfólio não é uma receita de bolo, pessoal. Então, assim, cuidado com a forma com que vocês estão pegando que o curso te diz, aí abre o Medium ali e monta ali aquele, parece que é uma receita mesmo de bolo. Todo mundo está com portfólio igual, entendeu? Cuidado. Você tem que muito mais do que explicar o que você fez, é explicar o porquê que você fez aquilo. Por que que você escolheu essa metodologia e não a outra? Qual que foi a tua linha de raciocínio para chegar naquele resultado? Então não adianta só você falar, vou fazer uma matriz SD, persona, fazer um fluxo aqui, essas aqui são as perguntas que eu fiz na pesquisa. Calma, tem que entender o porquê que você está fazendo isso. Por que você escolheu essas perguntas? Por que você fez essa matriz CSD? Por que essa foi a tua linha de raciocínio? Então hoje as empresas estão buscando muito mais os porquês do que o como. E isso é uma provocação que eu tenho visto muito em entrevista. Tá legal, gostei disso aqui, mas por que você escolheu isso? E eu vejo muita gente ficando sem saber responder. Isso que você comentou a respeito do portfólio, cara. Por exemplo, eu vejo muito portfólio hoje por conta da questão do curso, né? Que é muito fictício, né? São trabalhos apenas que são fakes, não são reais. Não pegou ali um problema real. Pegou um problema real, só que desenvolveu uma solução que não é real, que não sabe nem se aquilo é viável fazer, se às vezes num ambiente corporativo talvez não teria nem recurso para fazer aquilo. Quando eu falo recurso é questão de tempo, de grana, mão de obra mesmo das pessoas para poder fazer. E às vezes no mesmo portfólio ali, num trabalho, por exemplo, a pessoa coloca lá no Medium e tem tipo 5 pessoas que participaram do projeto, só que a pessoa às vezes nem descreve o que de fato ela mais fez. Porque beleza, são 5 pessoas que participou e tá bem completo, legal, mas qual foi seu papel dentro de tudo isso aqui, desse projeto? O que de fato você fez? Onde você teve, você mais colocou a mão para saber onde você tem mais experiência? Não, e é fundamental isso, Luan, porque a pessoa é avaliada por aquilo que ela não fez, entendeu? Imagina se você, por exemplo, trabalhou num projeto para um cliente super burocrático, onde você não teve, por questões técnicas ou por questões de tempo, como influenciar no design do projeto, por exemplo. O layout, na cara do negócio. E aí você tem um projeto que tá super centrado para o usuário, só que o layout ainda não tá do jeito bacana, ainda tá com um traço mais antigo, vamos dizer assim. Questões técnicas da plataforma, tem vários motivos que você não pode ainda mexer no design. Então, a mesma coisa você pegar, sei lá, hoje o Bradesco e deixar um design muito similar ao do Nubank. Para os usuários vai ter uma força cognitiva enorme ali, eles não estão acostumados com isso. Quando você pega o Caixa Econômica, então, que tem o pessoal ainda mais desbancarizado, que não é tão tecnológico como a galera que usa o Nubank, por exemplo. Né? Então, assim, tem várias questões. Aí, se você não deixar claro no teu portfólio o que você fez, como que era o time, qual foi o teu papel, você vai acabar sendo avaliado por um ponto que você não
teve influência. Então deixa claro aquilo. Deixa bem claro, dizendo, olha, meu papel nesse projeto foi esse, foi esse, foi esse, o time era esse aqui, tal, a gente teve algumas limitações do projeto que foram essas. Cara, lindo, resolvido, acabou. E o outro ponto que eu acho que é fundamental, a gente vê muito isso, Luan, que é a pessoa que coloca um site de um banco gigantesco, bota as telas ali no portfólio, e a minha pergunta, você fez tudo sozinho? Como você fez o site desse banco gigantesco aqui sozinho? Seja claro qual foi o teu papel. Não, eu trabalhei só na parte de menu e do formulário de abertura de conta. Meu, incrível. Tem o teu valor, espetacular. Ninguém faz um projeto desse sozinho. Então não adianta você querer mostrar que você fez um negócio gigante e tal. Calma, sabe? Seja muito claro naquilo que foi teu papel no projeto, na tua responsabilidade no projeto. Né? E como era o time, por aí vai, como você muito bem colocou. Senão, meu, você vai acabar sendo avaliado por coisas que não estavam no teu controle, né? E aí, quem sabe, você pode até ser dispensado, né, de uma contratação por uma que você fez. E a questão que você vê, assim, de ter muitos trabalhos fictícios, como que você acha que a pessoa pode buscar, não colocar no portfólio só os trabalhos fakes? Eu sempre dou a dica pra galera, procura um mercado aí perto da sua casa, uma mercearia, sei lá, qualquer coisa, qualquer negócio aí que tenha perto de você e tenta solucionar algum problema, sabe, que seja real, porque na minha visão, eu acho que os conflitos reais que acontecem vão te dar muito mais maturidade. Eu acho, pelo menos pra mim, se eu for avaliar alguém pra contratar lá onde eu trabalho, eu sempre vou olhar o que realmente a pessoa fez, quais foram os desafios de verdade que ela teve. Porque é bacana o curso, cara, o curso é igual o Edu, que já trocou ideia com a gente aqui, falou. É igual treino de futebol, cara. Você vai estar treinando, mas quando você vai jogar, jogo é jogo e treino é treino, entendeu? Então, eu sempre dou essa dica pra galera. Você acredita que isso é válido? Tem algum outro caminho? Ou o que você acrescenta nisso pra galera conseguir desenvolver um portfólio bacana que seja mais real possível? Você falou super bem, Luan. Vamos lá. Primeiro de tudo, sai dessa máxima que eu vejo o pessoal discutindo pra caramba em grupo. Não tem vaga pra júnior, não tem vaga pra júnior, a empresa não dá oportunidade. Meu, foge disso. Foge dessas discussões, sabe? Enquanto as pessoas estão discutindo sobre isso, tem gente que tá pegando as vagas, as poucas que tem, tá? Então, assim, saia de polêmica. Eu vejo muita gente gastando energia demais, brigando em comentários de posts no LinkedIn, num grupo de WhatsApp, enquanto isso outras estão ralando, estudando e conseguindo as vagas dessas pessoas que estão aí envolvidas em polêmicas desnecessárias que muitas vezes não tem nada a ver com elas, só quer dar opinião sobre um assunto qualquer, só para ter opinião. Então assim, sai dessas discussões que não tem vaga para júnior e corre atrás do teu. Ninguém vai fazer para você o que você tem que fazer. E aí você colocou muito bem que é o quê, meu? Busca a comunidade de startup da tua região, sabe? Vai participar do Startup Weekend, tenta falar com a empresa de algum familiar, de algum conhecido, de algum amigo, de alguma amiga, sabe? Vai atrás de uma ONG. Eu vi até agora o pessoal, as meninas da Vagas UX fazendo uma campanha aí para ajudar uma ONG, super legal, né? Então, assim, busca resolver problemas reais e o papel do Júnior, Luan, é realmente ter essa primeira iniciativa de buscar o seu trabalho, de buscar o teu projeto real. Não é, você falou, curso, treino é treino, jogo é jogo, sabe? No mundo real, você vai encontrar lideranças despreparadas, frustrações sobre a sua entrega, desafio de conseguir entrar na mente do usuário para conseguir entender o que realmente ele quer, né? Muitas vezes o usuário nem sabe o que ele quer. Problemas ali na hora de você falar, meu, peraí, caraca, mas isso aqui não é assim, isso aqui não estou conseguindo fazer isso, mas isso aqui não está alinhado com o negócio da empresa, meu Deus, como que eu vou apresentar isso para a liderança, tal? Enfim, como que eu vou lidar com a falta de interesse dos usuários em te ajudar numa pesquisa? Acontece todo dia. Então, assim, o mundo real vai te preparar e vai te dar uma casca que o curso não te dá. No curso, é aquele caminho colorido, bonito, que tudo dá certo. Mas aí quando você vai se deparar no dia a dia com as frustrações, com os desafios que você tem como profissional, você vai falar, opa, peraí, aquilo que eu aprendi no curso, talvez eu não consiga encaixar aqui, entendeu? Eu tenho que pesquisar uma outra forma de conseguir aplicar isso que eu estou buscando ou tentar descobrir essa resposta de uma outra forma. Então, assim, busque, tem iniciativa. Eu acho que tudo se resume a isso, tá, Luan? Tem iniciativa porque isso vai dizer muito quem você é profissionalmente, tá? E eu sempre dou 2 exemplos que eu gosto bastante. O primeiro deles é de uma profissional que eu conheci numa live. Sabe como ela conseguiu o primeiro trabalho dela? Ela terminou um curso, primeiro também naquela fase ali, não tem vaga para júnior, não tem vaga para júnior, não sei o que, é difícil, claro que é difícil, né? E aí ela começou a assistir um programa, tipo um Shark Tank da vida, né? Onde as startups se apresentam para os investidores, e ela começou a pegar o perfil dessas startups, ver quem eram as pessoas que estavam apresentando, ver o produto que elas tinham e tal, começou a pesquisar, fez uma listinha ali, depois começou a abordar essas pessoas no LinkedIn, olha, me formei agora, tal, tô querendo pegar meus primeiros trabalhos, o que você acha da gente fazer um estudo sobre isso no seu negócio, acho que pode fazer sentido, tal,
faço mesmo que ainda seja de forma abonada. Meu, ela escolheu onde ela foi trabalhar. Super legal, meu. Iniciativa. O problema é que eu vejo que as pessoas, elas querem sair do curso e já começar a ganhar 10 mil reais, entendeu? E aí, meu, não existe isso. Se você no primeiro trabalho tá ganhando 10, então quando você for sênior, você vai estar ganhando quanto? 100? Peraí, né? Você tá se auto-sabotando, vou falar a verdade. Você tá se auto-sabotando, tá? A longo prazo, você tá se auto-sabotando. Mas beleza, depois a gente fala sobre isso. E aí, a segunda história que eu sempre conto, cara, é de uma profissional que recentemente veio indicada para mim por um professor de um curso. Meu, o projeto dela, o projeto do curso, virou um aplicativo real na Apple Store que tá batendo 10 mil downloads. Então, assim, olha que legal. Meu, ela fez um projeto de fictício pro curso, descobriu através das pesquisas dela que realmente tem fit, tem mercado para isso, que as pessoas estavam buscando, correu atrás do desenvolvedor, botou o negócio no ar e o negócio tá com 10 mil downloads hoje na Google Play. Tá virando um negócio. Olha que legal, cara. Entendeu? De novo, enquanto as pessoas estão discutindo nos grupos, criando polêmicas, enfim, filtrando em questões ali que tem sentido, claro que tem, a gente tem que discutir, tem outras que estão decolando em cima de outras pessoas. Então, assim, é exatamente isso. Você tem que correr atrás do teu, ninguém vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. O mundo não é um caminho bonitinho ali cheio de tijolinho dourado. O mundo é, cara, uma estrada cheia de buraco com gente jogando pedra a todo lado. Se você não correr atrás e não tá disposto a aguentar pedrada e vambora, meu, vai ficar para trás. Que lado que você quer estar, né? Do lado que tá se destacando, que tá crescendo ali, correndo atrás num ambiente completamente turbulento, ou do lado daquelas pessoas que estão esperando, né, o mundo super bonitinho acontecer e aí depois de 2 meses de um curso ganhar 10 mil reais, entendeu? Não, é isso. E aí eu já entro nesse mérito um pouco, se aprofundando um pouco mais, Luan. Uma coisa que eu percebo muito no LinkedIn das pessoas é leilão de vaga. Pare de ficar mudando de vaga a cada 3 meses quando você recebe uma proposta para ganhar 500 reais a mais ou 1.000 reais a mais, entendeu? Tudo tem seu tempo. O que eu vejo muito é pessoas que estão entrando como júnior numa empresa grande, passa 3 meses vão como pleno para uma empresa média, passa mais 3, 6 meses e vai como lead para uma startup onde a pessoa é o único designer, entendeu? Sabe? Você é lead do quê? De você mesmo? Peraí, sabe? Calma. Que experiência você tem ainda em 1 ano e meio, 2 anos de profissão para chegar num cargo desse, entendeu? E aí o que acontece na avaliação do recrutador? Do meu lado, de uma empresa que está olhando o perfil de uma pessoa assim? Que ninguém pensa, né? Se essa pessoa é lead e eu tô buscando uma pessoa sênior, pleno, eu não vou considerar o perfil dela, porque eu vou achar que ela tá overqualified para a vaga que eu tenho e ela é muito cara para a vaga que eu tenho, concorda? E aí, se eu quero um lead e eu vou ver o perfil dessa pessoa, eu vou olhar a trajetória no LinkedIn e falo, peraí, tem 2 anos de experiência, ela é lead? Será? E aí eu também não vou chamar essa pessoa, entendeu? Então olha a posição que ela se coloca sem querer, entendeu? Que é querer chegar muito rápido ali. Não é isso, cara, você tem que ter casca. Você fala uma coisa que eu gosto muito, Luan. Você é um líder júnior, né? Você entrou como lead agora, mas você tem muita coisa ainda para aprender. O que eu percebo é que as pessoas, elas são plenos e já querem alcançar um cargo de lead. E aí eu fico pensando, o que aconteceria se a gente colocasse essas pessoas realmente num cargo de liderança no dia que elas querem? Tá louco, exato. Imagina o que os liderados dessas pessoas, né, dessa pessoa, iria sentir. Então, assim, você tem que ter exemplo, você tem que ter casca, você tem que liderar pelo exemplo, né? Muito mais do que pela atitude, do que do que pelo do que você fala. Então, o líder não é só aquela pessoa que sabe fazer, que já, né, tem um monte de conhecimento. O líder é muito mais soft skill do que hard skill. Você tem que inspirar as pessoas que estão abaixo de você. Você tem que provocar as pessoas e descobrir o melhor delas nas funções que elas estão ali. Talvez é o que acontece muito. E acontece todos os dias em muitas empresas. Você pega um excelente vendedor e promove diretor de vendas. Você acabou de ganhar um péssimo diretor de vendas e perder um excelente diretor, sabe? Não é aquela pessoa que mais gera resultado financeiro para a tua empresa que tem que ser a líder. Talvez aquela pessoa que menos gera tenha a maior capacidade analítica para poder liderar as pessoas. Então, e você como líder, você vai conseguir entender quem é essa pessoa no seu time? Entendeu? Para ser um coordenador ali com você, para começar a assumir uma outra frente do negócio. Então, assim, são outras características que você tem que ter como profissional para você chegar num cargo mais alto, né? E isso vale para pleno, para sênior também. Não é só para cargo mais de liderança. Então, assim, será que você está gerando valor para o negócio que está alinhado com o teu salário? Será que já chegou a tua hora de ter esse salário alto? Pensa bem, você tem que ser muito sincero com a tua carreira e não só buscar ali de novo o dinheiro, entendeu? Porque imagina, você conseguir uma vaga de júnior para ganhar 8 mil reais, como eu já vi. O mercado aquecido, 8 mil reais tá uma vaga de júnior. Essa pessoa vai para pleno com que salário? Tá louco, cara, não dá, meu. Entendeu? Então, é sempre bom a gente ter esse lado humilde, esse lado de entender o teu momento profissional. Claro que todo mundo precisa de dinheiro, claro que todo mundo precisa de dinheiro, mas entende, tua carreira profissional, ela tem que ter uma lógica, ela tem que ter um caminho ali que você trilhou, sabe? Falo como eu, Fernando. Todas as experiências que eu tive profissionais, desde lá de trás, ganhando R$250 por mês, em 99, 2000, sei lá, até hoje, me fizeram a pessoa que eu sou hoje. Cometi erro pra caramba, fiquei com dúvida pra caramba, encontrei liderança super ruim, teve dias que eu
falei, o que eu tô fazendo? Já abandonei, pedi demissão de trabalhos porque eu falava, não aguento mais, isso não é pra mim. Então, já fui promovido e fiquei feliz da vida. Encarei desafios que eu imaginava que eu não estaria preparado, né? Então, assim, e levei muita bronca de liderança, cometi muito erro por conta disso, porque é uma fase de transição. Então, assim, você tem que estar preparado para isso. E isso é o tempo, cara. É o tempo que vai te dar essa casca, sabe? Não é o curso, entendeu? Não é a sua vontade de ter um cargo mais bonitinho no LinkedIn, sabe? É o tempo. E falando em LinkedIn, além desses erros que você colocou aqui pra gente, quais são os outros erros que você identifica que a galera faz? Que nem você falou a questão aí de colocar, às vezes, que a pessoa em um ano, pulou para 3 empresas e já coloca como lead. E aí acaba que a pessoa tá procurando, às vezes, um sênior, às vezes encaixaria para aquela vaga e ela acaba perdendo uma grande oportunidade por conta de ter colocado isso. Quais são outros pontos no LinkedIn que você identifica que a galera faz, que é um erro que prejudica o próprio profissional ali? Eu, pelo menos, vejo também, às vezes, que nem você falou, a questão de treta, né? Às vezes a galera vai lá e expõe uma empresa. Cara, eu acho isso meio complicado. Por mais que, às vezes, uma empresa fez alguma coisa ruim com você, é complicada a forma de você se expor, porque tem sempre os dois lados e a verdade, né? E às vezes, né, a gente vê essas polêmicas por aí, né? Às vezes o lado de uma pessoa pode ter toda a razão, mas nunca existe direito de resposta, né? Isso é muito engraçado. A gente vê muita polêmica aí criando, onde a empresa talvez tenha aqueles seus motivos para ter desligado uma pessoa, por exemplo, né? E a pessoa vai lá no LinkedIn, destrói a liderança, destrói a empresa, expõe o perfil pessoal do líder ou o perfil pessoal ou o perfil da empresa ali, e, o direito de resposta fica basicamente nulo, né? Mas enfim, isso é um outro tema. Mas eu acho, cara, respondendo a tua pergunta diretamente, alguns pontos que eu sempre identifico. Seu LinkedIn tem que estar atualizado, assim como o seu portfólio. Você tem que facilitar a vida do recrutador para ele te encontrar e ter acesso a entender quem é o Luan, por exemplo. Então, seu portfólio tem que estar lá. Você tem que compartilhar ou escrever artigos ali que demonstram a tua experiência, os seus interesses. Você tem que ter o teu LinkedIn escrito de forma profissional. Então, assim, o teu about tem que estar escrito de maneira bacana. As suas experiências têm que estar escritas ali, não só o teu cargo, mas colocar uns tópicos ali do que você fez, que projetos que você teve envolvido. Se você trabalhou, por exemplo, como freela durante 3 anos, quais clientes que você atendeu, né? O que você fez de forma bem sucinta, claro, não é escrever uma bíblia, mas que clientes que você atendeu, que skills que você aplicou naqueles projetos que você trabalhou, por exemplo. Enfim, tentar mostrar e ler, né? E eu acho que é fazer uma autoanálise, sabe, Luan? Falar assim, olha, se eu abrisse meu LinkedIn, o meu portfólio, eu teria interesse de trabalhar comigo? Eu me contrataria? Faça uma análise sincera. E isso vai desde a forma como você aplica para uma vaga, a forma como você se apresenta no LinkedIn, no teu portfólio, no teu site pessoal, enfim. Será que eu me contrataria se eu recebesse esse e-mail que eu tô mandando para aplicar para uma vaga? Por exemplo, eu recebi e-mail demais, Luan, de gente que é assim, o e-mail tor123@hotmail.com, aí o cara bota o anúncio vaga UX e manda um link do Figma. Eu não consigo saber quem é a pessoa. O link do Figma é um projeto que a pessoa desenvolveu, que eu, particularmente, como recrutador, não tenho obrigação de saber mexer no Figma. E eu não sei nem quem é a pessoa, porque o e-mail é tor123@gmail.com, sei lá, entendeu? Então, assim, poxa, o que custava essa pessoa ter escrito? Olá, Fernando, tudo bem? Meu nome é tal, eu vi essa vaga aqui que você publicou, né? Acredito que eu tenha fit por essa vaga, por isso. Eu tô deixando aqui meu LinkedIn, o meu link do Behance, meu site pessoal, e ainda de quebra eu tô deixando aqui um arquivo do Figma para você entender esse tipo de projeto que eu fiz e tal. E eu fico à disposição para trocar uma ideia com você, para apresentar com mais detalhes quem sou eu e a minha experiência. Acabou, sabe? Simples assim. Poxa, se a pessoa não tem o mínimo esforço ali de conversar com a pessoa que está querendo contratar alguém e apresentar quem ela é de maneira a despertar o interesse de eu conversar com você, poxa, que carinho que você vai ter com o projeto do meu cliente ou da minha empresa. Concorda? Então, faça essa autoanálise, pensa se você está se demonstrando interessado para aquela oportunidade. E aí a gente tem que colocar um outro ponto, né, Lua? Você é um profissional de experiência do usuário. Quem é o usuário do teu currículo, do teu portfólio, do teu LinkedIn? Quem é a persona? Qual é o cenário que aquele usuário está recebendo o teu material? Que ambiente que ela está? Eu posso te responder isso. Num ambiente onde cada empresa, quando abre uma vaga, recebe uma tonelada de currículo e portfólios. Essas pessoas, muitas vezes, não têm conhecimento para filtrar uma pessoa. 90% dos portfólios que essas pessoas recebem não tem o conteúdo suficiente e relevante para essa pessoa ser avaliada. Então, como que você vai se destacar no meio desse cenário inteiro? Então, é se apresentando de forma bacana, escrevendo no e-mail, no corpo do e-mail, um pouco sobre você, lendo e estudando sobre a empresa antes de aplicar para a vaga. Então, entendendo ali um pouco os valores da empresa. Não é simplesmente, opa, achei uma vaga no LinkedIn, vou pegar o e-mail aqui, vou mandar, tá aqui meu link, entendeu? Então, demonstrar
demonstrando interesse para quem está recebendo o teu portfólio, que você quer saber mais sobre aquela empresa, porque você pode ter sinergia com aquele negócio, com aquela vaga. Então, cara, isso vale para todas as senioridades, tá, Luan? Todas. Eu não estou falando só para júnior, não. Pleno, sênior, lead. Eu já vi tanta gente, cara, de liderança que gera conteúdo para vocês na comunidade e que fala, não precisa ter portfólio. Minhas vagas todas, eu sempre fui na indicação, cara, não encare como verdade a sua história. Para você pode ter funcionado, mas para 99% das pessoas não vai funcionar. Então, poxa, eu acho que é uma sacanagem, no português bem claro, você falar que as pessoas não precisam ter portfólio, sabe? É uma sacanagem você falar para as pessoas que meritocracia não existe, como eu já vi muita gente falando, sabe? Que você se esforçar no teu trabalho, você fazer o que ama é algo que os líderes querem para que você ganhe menos. Tipo, para. Você fazer o que ama, Lua, é você deitar na cama e falar, cara, que legal o meu dia de trabalho hoje. E acordar na segunda-feira, puta, mais uma semana, vambora, super legal, entendeu? E quando eu vejo uma liderança falando que não existe meritocracia, aí eu falo, puta, que bom, porque tá muito fácil se destacar no trabalho, porque aquelas pessoas que fazem o que gostam, que dão over delivery, que, estudam, que correm atrás, vão se destacar muito mais rápido. Enfim, então, em resumo, cara, isso que eu falei cara, pensa se aquilo que você tá entregando, né, que você tá se apresentando pro mercado tá fazendo sentido. Da mesma maneira que vocês pensam no projeto de vocês, será que isso que eu tô fazendo faz sentido pros usuários? A pergunta é simples. Então, aplica esses conceitos que vocês aprendem nos cursos, que vocês aprendem e aplicam no dia a dia dos projetos de vocês, na sua própria apresentação pessoal. Qual que é a conversão do seu portfólio, Luan? Qual que é a conversão do seu LinkedIn? Qual que é o objetivo dele? Que você seja convidado para uma entrevista, concorda? Né? Então, como que a gente vai chegar lá? Aí vocês são especialistas em UX, em UI, vocês com certeza vão saber como fazer isso, né? E um último ponto nesse assunto trate o seu portfólio como um projeto. Não adianta você só pensar em fazer seu portfólio quando você quiser uma vaga. Às vezes a melhor vaga aparece quando você não está procurando, e 90% da vida é assim. Quantas vezes a gente não fala na nossa vida pessoal, não quero mais namorar, tal, você encontra a pessoa da tua vida, né? Muda a tua cabeça, né? E você encontra a pessoa que você acaba ficando com ela pro resto da vida, né? E o trabalho é assim também, não, tô muito bem na empresa onde eu tô, tal, não sei o que, você recebe uma oferta daquela empresa dos seus sonhos, ou você fala, que legal, tal, tem o seu portfólio sempre atualizado. Durante os seus projetos, separe informações do teu projeto ali que você acha relevante colocar no teu portfólio, vai arquivando no Notion, num bloco de notas, qualquer lugar. E aí, a cada quinzena, a cada mês, você pega aquilo e estrutura ali uma pequena apresentação e vai colocando no teu portfólio, não precisa deixar no ar, muita coisa vai ter confidencialidade, né, você vai poder divulgar, mas vai deixando ali numa apresentaçãozinha, deixando preparado, porque aí quando você for, né, abordado, ou quando você estiver buscando uma oportunidade, você já tem aquilo ali fresco na sua mente. Imagina, Noah, se eu for falar para você pegar um projeto que você fez há 2 anos atrás, como é que vai ser a sua apresentação desse projeto? Muito mais fraca, né, do que os projetos que você está no dia a dia. Então, trate o seu portfólio como um projeto. Então, revisite ele de forma constante, reescreva, você vai mudando quem você é profissionalmente falando. E o seu portfólio ele tem que te representar. O Luan de 2 anos atrás não é o mesmo Luan de hoje. E eu tenho certeza que esse Luan de hoje não vai ser o mesmo Luan daqui 2 anos, daqui 1 ano. Então, quem é você hoje, né? O que você aprendeu nos últimos anos? O que você estudou que talvez até mudou aquilo que você acreditava há um tempo atrás? Então, é por isso que é importante você sempre estar cuidando da sua apresentação, cuidando da forma com que você é visto no mercado, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã, vai que estoura uma outra pandemia e muita gente acaba sendo desligada do trabalho, né? Então, assim, esteja preparado para as adversidades e esteja preparado para as boas oportunidades que aparecem na vida. É aquele clichê, né? A sorte aparece para aquela pessoa que está trabalhando, né? Então, a sorte não vai aparecer para aquela pessoa que está ali acomodada no sofá o tempo inteiro, né? A sorte tem que te encontrar trabalhando, né? E preparado. E aí, você vai decolar, você vai chegar longe. Cara, eu acredito que essas dicas suas aí são muito valiosas pra galera. Isso que você falou, o Luan de 2 anos atrás não é o mesmo hoje. É igual os próprios papos aqui. Pegar o primeiro papo que eu tive com o Dani ali e pega hoje os papos que a gente tem. Cara, eu fui ouvir, eu falei, nossa, olha que legal ver essa evolução, tá ligado? Então é muito bacana, sabe? Você, até mesmo fazer isso que você falou, né? Olha pra você como você tava 2 anos atrás e olha pra você como você tá hoje. Teve uma evolução, tá? Teve crescimento profissional? O que você aprendeu? Reflita sobre, que nem a gente tá agora no final do ano já, reflita sobre o que você fez nesse ano de 2021 que passou, ou se você tá ouvindo esse podcast, sei lá, qual ano for, reflita sobre o ano que você passou anterior, sobre o ano que você tá agora, sabe? É bacana fazer, igual você falou, essa autoanálise, né? Entender tudo isso. E, cara, hoje em dia, assim, o mercado tá muito aquecido, né? De tudo que a gente tá falando aí, tem muita vaga, não só da
área de UX, a área de tecnologia no geral, cara, eu vejo assim, para encontrar desenvolvedor também tá bem difícil. E como que você enxerga como tanto os profissionais como as empresas estão lidando com essa situação? Você acha que a forma como as empresas e os profissionais estão lidando com isso tá de uma forma saudável ou não? Igual você comentou ali, às vezes a pessoa em um ano pula em 3 empresas diferentes em 12 meses, ou seja, cada 4 meses ali ela saiu de uma empresa, foi para outra, ficou praticamente só o tempo de experiência, nem deu para entender a cultura da empresa direito que ela tava, já saiu, e ao mesmo tempo tem as empresas ali que tem essa loucura, elas têm a necessidade de contratar pessoas, então, e aí, como que você enxerga tudo isso, você que tá no meio aí, né, tipo, porque você aí com a Deploy, você tá no meio disso tudo. Você tá na linha do tiro. Tá na linha do tiro, exatamente, porque você tem que lidar com as empresas que têm a necessidade e com os profissionais que estão na loucura aí da ansiedade e vai, não sei o que, cara. E aí? Pois é, cara, vamos dividir de novo, né? Do lado dos profissionais e do lado das empresas. Do lado das empresas, eu vejo que, cara, tem muita empresa que está querendo contratar a pessoa que é, assim, o concurso do UX, sabe? Aquela assim, pessoa perfeita, que tem ali soft skills brilhantes, alinhamento de valores, técnicos e tal, e não vai encontrar nunca. Nossa, mas eu discuto tanto com o RH, que fala, olha, essa pessoa é muito boa, mas isso aqui, não vou contratar. Ah, essa pessoa aqui, nossa, tem super fit cultural, mas ela só trabalhou em consultoria, eu quero alguém que tenha mais visão de produto. Fala, você nunca vai encontrar a pessoa perfeita para o teu negócio. Calma, as pessoas crescem junto com a empresa. Nem vocês ainda têm uma cultura 100% instaurada. A cultura da empresa é uma coisa que vai mudando, gente. Então, calma, dê espaço para as pessoas. Você nunca vai encontrar a pessoa ideal. E uma crítica que eu faço muito, né, assim, cara, tem muita empresa que deixa a contratação 100% na mão de recursos humanos despreparados. Eu falo isso e pode ser um tiro no pé para minha empresa, tá? Mas eu falo isso com muita certeza. Eu vejo pessoas que, cara, pela minha experiência, pelo que eu conheço da empresa, da pessoa, a pessoa que já trabalhou em outros clientes comigo, que é uma máquina, não entrando em empresas por questões ali de vírgula, porque a pessoa falou isso, entendeu? Eu falo, essa pessoa ia decolar aqui dentro, engolir a empresa, sabe? Não, mas aí eu falo, se a liderança soubesse, cada pessoa legal que o RH já deixou de contratar por questões pífias ali, sabe? É absurdo. Então, assim, as empresas, elas também ainda têm que aprender muito a lidar com isso, com esse tipo de profissional, da mesma maneira que eu falei um pouco mais cedo, né? As empresas estão contratando muita gente como UX, mas para fazer coisas que não competem à disciplina. Falta realmente espaço nas empresas para contratar pessoas de menor senioridade, e aí eu te falo por quê. As empresas ainda estão descobrindo o que é isso, não é? Né? Então, nenhuma empresa começa por baixo. Então, assim, imagina, você não pode montar um departamento colocando uma pessoa júnior abandonada ali dentro. Ela não vai saber muito o que fazer, ela precisa de uma liderança, né? Ela precisa de um acompanhamento. Então, o que as empresas estão buscando fazer? Contratar pessoas com maior senioridade e, pouco a pouco, o departamento vai nascendo até que a empresa tenha espaço para formar as pessoas ali dentro. E por isso que eu falo que às vezes eu discuto muito com o RH, porque eu vejo que a empresa já tem uma estrutura para dar espaço para as pessoas pleno, para as pessoas que estão entrando na área, e mesmo assim elas querem contratar só gente high level. Eu falo, calma, não, vamos lá, sabe? Se você contratar um pleno e um júnior com esse budget de sênior que você tem, você vai ganhar uma velocidade tão absurda, sabe? E a gente provoca muito isso também nas empresas, tá? Então, eu busco aqui na Deploy não só apresentar vocês para o mercado de maneira interessante, mas também filtrar para vocês oportunidades legais, né? E também mostrar para as empresas como elas criam essas oportunidades e entender por que ela precisa de uma pessoa sênior, por que talvez uma pessoa plena não possa resolver o problema que ela tem ali. Já aconteceu há muito tempo atrás, Luanda, eu contratar uma pessoa sênior para uma empresa e a pessoa ficar uma semana, porque quando essa pessoa entrou, a empresa estava ligada no turbo para entregar um projeto, e aí ela entrou na empresa e falou, não, peraí, pausa, respira, vamos ver o que vocês fizeram até hoje, entender se faz sentido aí, a gente segue. Só que a empresa não tinha esse tempo, ela tinha que entregar o projeto. Então você não quer um cara sênior super, você quer que seja por ali, uma massa que nem vai pegar vez ali, vai já entregar e acabou. Essa pessoa que eu coloquei, ela queria, entender, e tá certo, não tá errado. Queria entender o que foi feito, analisar as últimas pesquisas que foram feitas, tal. Ela percebeu que muita coisa que era para ter feito não foi feito propriamente dito, então não dava para evoluir ali, ou se evoluísse ia ser num caminho meio na hipótese, entendeu? Então, a empresa também tem que entender o que ela precisa. Será que alguém, para apagar um incêndio ali, entregar as telas ali com base numa pesquisa um pouco mais superficial? Tem gente que vai fazer isso super bem, vamos embora, concorda? Pode ser o momento daquele projeto. E depois vai iterando, depois vai se aprofundando um pouco mais. Mas a empresa tem que entender isso. Então, aqui, fazendo um compilado da resposta para o lado das empresas, a empresa tem que entender que tipo de profissional ela quer, tem que dar espaço também para as pessoas crescerem lá dentro, e tem que ter também entendimento claro do qual que é o papel dessa pessoa dentro
da corporação. E aquilo que eu falei lá atrás também é dar independência, dar autonomia para essa pessoa. Não adianta contratar alguém e essa pessoa ficar enjaulada ali, sem poder de decisão, sem poder ter acesso aos números da empresa como um todo, sem poder ter acesso aos usuários da empresa, sabe? Ficar escondendo coisa ali que pode fazer sentido para você tomar uma decisão como designer. E aí, entendeu? Hoje, o designer ele tem que estar sentado na mesa de tomada de decisão da empresa. E se a empresa não está disposta a colocar essa pessoa lá, talvez ela não esteja preparada para contratar alguém de UX, entendeu? Beleza. Do lado dos candidatos agora das pessoas. Bom, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Essa ansiedade de chegar lá. Calma, respira. E eu acho que o principal, Lua, é você desenvolver as soft skills. Pode parecer repetitivo o que eu estou falando, mas é isso. É você alinhar a sua técnica, né, a sua forma e o seu conhecimento técnico nas técnicas de UX mesmo, com a sua soft skill. E entender se aquela empresa faz sentido para você, né, Luan? Não adianta você só querer estar ali por estar. Concorda? Você tem que entender se aquela empresa ali faz sentido para você, se você está satisfeito e tentar sempre provocar a empresa naquilo que você entende como é verdade e provocar com dados, tá? Provocar com dados, né? Sempre trazer dados para a mesa e provar o teu valor. É uma fase ainda onde as empresas estão entendendo o que é isso. Então há sim um momento nebuloso. Você lembra, né? Acho que ainda até acontece isso com muito cliente, né? Com desenvolvedor, né, Lu? O cara pega um projeto lá para desenvolver e aí o cliente ele acha que em 3 dias vai estar no ar o negócio. E tem aquela época que o desenvolvedor ele tá mais ali, cara, trabalhando com banco de dados, trabalhando com coisa que não é visual. Eu não tenho como mostrar pro cliente. E aí o cliente fica, não, cadê? Por exemplo, fazendo nada, não sei o que mesmo. Peraí, né? O cara tá lá com um monte de linha de código na frente dele, criando um banco de dados, fazendo integração, sei lá o que não é visual. Entende? Então, é um pouco do que a gente está vivendo. E o mercado aquecido, Luan, ele gera isso. Hoje, os profissionais de UX e UI, as pessoas de produto, elas estão tão disputadas quanto desenvolvedores. Isso vai perdurar por muito, muito tempo, né? Então, até porque tem dados que falam, né, que quanto mais pessoas de produto você coloca numa empresa, mais você economiza em desenvolvimento. Você se antevê a problemas, você cria um fluxo, um design escalável, que conversa com o time de desenvolvimento, concorda, Luan? Né? Você começa a criar elementos num design system onde os desenvolvedores vão se alimentar de coisas ali, de conteúdo, de componentes que facilitam a vida deles. Eu sempre brinco, você não bota o desenvolvedor numa enrascada, né, naquele layout que não é programável, aquele layout super mirabolante, quando você manda pro dev, o dev fica louco. Então, assim, quanto mais você investe em pesquisa, você diminui a refação, né, você se antevê a problemas. Então, você consegue deixar de desenvolver coisas que o mercado não quer, né? Eu mesmo aqui na Deploy, eu lembro lá atrás, olha isso, né? Casa de Ferreira Espelho de Pau. Lá atrás, quando a gente estava nascendo, ainda Need Hillman, né? O nome da nossa outra empresa, antes de mudar para Deploy, né? De a gente fazer o rebranding. Eu falei com o meu sócio, a gente precisa fazer um sistema aqui que eu consiga gerenciar os profissionais, que eu estou em entrevista e tal, vamos criar uma plataforma assim, assado. Fiz tudo da minha cabeça, nem eu usei. Meu sócio ficou louco comigo, queria me matar. A gente fez isso aqui, deu mó trampo. Mas no dia a dia não tá me atendendo mesmo. Entendeu? Então assim, acontece, cara, sabe? Então, você bota isso num ambiente gigante, quanto dinheiro vocês, profissionais, economizam de empresas conversando com os usuários. Então, é o valor que vocês têm pro negócio. Então, essa briga por profissionais vai existir sempre, as pessoas vão receber propostas sempre, né? Então pense muito bem se está na hora de você mudar de cargo, pense muito bem, estuda sobre aquela empresa, porque às vezes você sai de uma empresa que você está ganhando R$1.000 a menos, vai para uma empresa que vai ganhar R$1.000 a mais, mas você está vendendo a tua alma, você está dando uma empresa tóxica, uma empresa, completamente desalinhada para aquilo que você está buscando. E na hora da entrevista, muitas vezes tudo é lindo, tudo é bonito, né? Então, por exemplo, já voltando a falar da Deploy, aqui a gente busca dar as más notícias para as pessoas. Você mesmo, Luan, tá? Um processo seletivo com a gente, né? Conversando, com a gente sobre vaga, essas coisas, a gente conversando, né? Esse é o desafio, esse não é. Isso aqui é o ambiente, isso aqui não é, olha, isso aqui acho que não é legal, isso aqui eu acho que é bacana. Morreu. Agora imagina se eu chego pra você e só te dou boa notícia. Não, você vai ganhar mal grana, não sei o quê, isso, aquilo, tal, barará. Eu tô te vendendo um sonho que na verdade não existe. Concorda? E o mercado, e tem muita empresa de recrutamento que faz isso, tá? Cuidado, pessoal, tem muita empresa de recrutamento que faz isso, que vende para você ali a galinha dos ovos de ouro ali, que só alegria, e não é. Cuidado com as vagas que vocês estão concorrendo, né? Por isso que é importante vocês pesquisarem sobre a empresa, buscar conversar com alguém que está lá dentro, ver se tem algum conhecido ali que pode te apresentar para alguém que está naquela empresa, né? Pesquisa sobre ela, e também não acredite em tudo que vê, tá? Por exemplo, Glassdoor, eu acho um perigo o Glassdoor. Tem muita empresa excelente que no Glassdoor está ali destruída porque a pessoa que foi mandada embora da empresa
empresa, fez um puta review negativo ali, e aí morreu, ficou ali. Mas qual foi o contexto dessa demissão? Qual foi o contexto daquele problema? Às vezes só tá na visão de um lado, foi o que você falou, né, Luan? Tem o lado A, o lado B da história e a verdade. E muitas vezes a verdade não tá sendo contada ali. Mas é isso, cara. Então, assim, em resumo, né, as pessoas têm que entender o tempo delas, entender se tá na hora, né? Eu fico muito feliz, por exemplo, quando eu encontro alguém super legal para uma vaga e tem super fit e a pessoa fala, Fernando, obrigado, super legal, mas, cara, eu tô num momento no meu trabalho aqui que tá muito bacana, eu tenho muito a aprender. Mais pra frente a gente conversa. Cara, essa pessoa ganha um crédito comigo absurdo, porque é isso que eu quero quando eu contratar ela no futuro, você entende? Que ela chegue para uma outra pessoa, para uma outra empresa que vai abordar e fala, olha, eu acho que ainda não é o momento. Não porque eu quero reter essa pessoa, lógico que não, mas ela tem que entender que todo mundo tem o seu tempo de maturação no negócio, né, Lua? Né? Imagina, como que você cresceu no seu trabalho atual, por exemplo? Se você tivesse saído, entrado em outro negócio, já ido para outro, tal, não sei o quê, sabe? Como que você amadureceu, criou, né, bagagem, casca, né, no teu trabalho atual? Evoluir pra caramba. Isso é muito legal, entendeu? Eu acho que toda pessoa tem isso pra evoluir. Claro que tem propostas que são irrecusáveis, né? Tem empresas que você conhece e tal. Não tô falando pra negar a proposta, claro que não, né? Mas é entender se, poxa, será que você já fechou o ciclo naquele negócio? Né? E principalmente, já que você quer fechar o ciclo naquela empresa, faça isso de maneira profissional. Não saia da noite pro dia, não abandone o trabalho numa sexta-feira para começar na segunda outro, né? Já aconteceu comigo e olha, é uma coisa terrível. Na Deploy, a gente não contrata quem faz isso. A gente é muito difícil aqui dar uma segunda chance. A gente contrata muita gente PJ, né? Então, projetos temporários ou projetos ali de projetos temporários que viram projetos longos. Já teve gente que ficou com a gente 3 anos como PJ no mesmo cliente. Super legal, a gente adora. E são pessoas confiáveis, pessoas que cresceram pra caramba. A gente gosta muito. Só que já aconteceu de pessoas pegarem projetos super legais, longos, ganhando bastante dinheiro, salários bons, e aí receberam uma proposta, me ligaram numa sexta-noite, não é? Oi, Fernando, tudo bem? Então, recebi uma proposta, na segunda eu não vou mais. Eu falei, não é possível. Não é possível. Eu falei, desculpa. É impossível que você, numa sexta-feira à noite, foi abordado por uma empresa, mandou teu portfólio, foi avaliado, fez a entrevista e foi contratado. Isso aconteceu pelo menos uma semana, quando muito. Então assim, poxa, por que você não avisou antes? Por que a gente não conversou? Seja transparente. Agora, poxa, imagina, naquela segunda-feira, pós essa notícia de sexta-feira, simplesmente a pessoa não vai para o trabalho. Os colegas dela ficam descobertos, o projeto fica descoberto, a programação de todo mundo cai por água abaixo. Qual que será que vai ser a recomendação que eu deploy e que aquela empresa que você esteve trabalhando vai fazer a teu respeito? Ou sem contar também pelo lado da empresa, né? Porque pensa assim, se a outra empresa tá contratando um profissional que já tava trabalhando e simplesmente ele fala, não vou mais, segundo eu já começo aí, nossa, cara, a empresa que tá contratando também, eu acho que ela não tá se ligando que ela tá contratando um profissional bomba, né? Porque qualquer momento ele também pode sair daqui pra outro lugar, cara. E tipo... É aquela relação que a pessoa casa com o amante. Cara, se você começando a coisa certa, já tem chance de dar errado, eu sempre falo, começando errado, vai dar errado, cara. Não tem como dar certo, cara, entende? Tipo, é uma parada muito... As probabilidades de dar errado é muito maior. E Padovan, além dessas dicas que você deu aí pra gente finalizar nosso papo aqui, mano, senão a gente conversa aqui até amanhã, cara. Tipo, a gente aqui não tem freio não, cara. Quais outras dicas que você pode deixar pra uma pessoa que vai pra uma primeira entrevista de emprego? Principalmente claro, que a gente tá falando sobre a questão de UX, né? E às vezes ela não, igual você falou, às vezes ela não tem conhecimento ainda, não tem bagagem suficientes pra se comportar numa primeira entrevista e às vezes a pessoa é boa, mas sente aquela ansiedade, insegurança, porque é a primeira vez. Ela tá buscando um emprego, às vezes ela precisa daquela grana, às vezes até mesmo pra se sustentar ali por algum motivo que ela tem familiar. Então, o que você dá de dica pra essa pessoa nessa primeira entrevista ali? Legal. Aqui na Deploy, sempre quando a gente tá com alguma pessoa num processo seletivo, eu e o meu time, a gente liga para essas pessoas minutos antes da entrevista que ela vai fazer com algum cliente nosso. E a gente sempre participa também dessa primeira entrevista com o cliente, né? A maioria das vezes a gente participa. E aí eu ligo para essas pessoas e falo, olha, vou te dar algumas dicas aqui que eu percebo, que a gente entende que podem te favorecer ou não favorecer num processo seletivo. A primeira delas é, respira, calma, é uma conversa, não é uma discussão, não é, sabe, ninguém tá um avaliando o outro, sim, você tá avaliando a empresa também, e a empresa também tá te avaliando, ok. Então você tem direito e obrigação em perguntar também para a empresa o que você quer saber dela para tomar uma decisão. Não
é uma decisão unilateral. Por mais que você queira muito aquela vaga, mas vai que acontece alguma coisa na entrevista, a pessoa fala alguma coisa, você identifica alguma coisa do valor da empresa que não está alinhado com o teu, você fala, me decepcionei, não quero. Você tem todo direito, claro. Então, assim, respira, pergunta sobre a empresa. Uma pegadinha que eu acho que muita empresa faz, e não é no mau sentido, tá? Você tem alguma dúvida no final de uma entrevista? A pessoa fala, não, tá tudo certo. Mentira, tem dúvida pra caramba. Tem dúvida pra caramba. E pergunte. As perguntas que você faz também diz muito do profissional que você é. Pergunta sobre os valores, pergunta... Sabe uma pergunta que eu escutei uma profissional me falando esses dias numa entrevista que eu estava acompanhando? Conta um pouco como que a empresa aconteceu, como que a empresa nasceu, qual foi a ideia da liderança de fundar a empresa? O nome da empresa é esse. Legal, sabe? Super legal. A RH da empresa ficou super contente de contar a história. Gera uma ligação entre as pessoas, entendeu? Você pergunta uma coisa gostosa, você tem orgulho de contar uma história dessa. Então, pergunta, né? Outro ponto, respira, responda com objetividade e não responda tudo de uma vez. Já aconteceu, Lua, da pessoa... conta um pouco de você. A pessoa liga o turbo, começa a falar e não para. Aí você vê que o recrutador tá assim, tô querendo falar ali, mas não consigo, porque a pessoa ligou e começou a falar, né? Calma, respira, pergunta, chega no começo da entrevista e fala, olha, se você quiser que eu me aprofunde em algum tempo, pode me interromper, que eu me aprofundo, tal, né? Então, assim, sempre alinha a tua resposta para aquilo que você estudou sobre a empresa, né? Para aquilo que você viu que a empresa tem de valores, para aquilo que você viu que a empresa traz de cultura, né? Por isso que é importante você estudar sobre ela antes de ser entrevistado. E sempre alinha as tuas respostas dando aquele gostinho de quero mais para a empresa, para a pessoa perguntar. E com calma. Outro ponto, cuidado com a dicção, com a forma que você fala. Então, assim, se você você fica nervoso e acaba se enrolando com as palavras, respira, calma. Deixa um post-it anotado do lado ali de alguns termos que você, às vezes, se confunde, para que você leia ali na hora que você está falando, ou alguns pontos chaves ali que você não pode esquecer de falar sobre alguma experiência que você teve ou sobre alguma característica que você tem. Se prepare. E um outro ponto que é fundamental, Lu, aqui não é só válido para a primeira entrevista, isso que eu tô falando para todas, tá? Não é só para a primeira. Demonstre entusiasmo, tá? Demonstre entusiasmo. Imagina se a gente tá conversando aqui, Lu, e você tá me perguntando e eu tô respondendo assim, profissional de UX, ele tem que se capacitar, parecendo um zumbi, né? Poxa, que vontade que as pessoas que estão escutando a gente vão querer continuar falando. Nenhuma. Que vontade que você vai ter de me convidar para a nossa conversa? Nenhuma, né? Então, assim, demonstra vontade, demonstra entusiasmo, sorria, sabe? Responda com energia, né? Abre a sua câmera. Primeiro, eu já vi muita gente não abrindo câmera numa entrevista ou fazendo entrevista pelo celular na rua. Poxa, se você tem um compromisso e não vai poder atender naquele horário que foi proposta a entrevista, fala, tá ali. Ou se você teve um compromisso, um imprevisto, melhor dizendo, se antecipe e fale. Hoje em dia, eu acho inadmissível alguém não comunicar uma outra pessoa de um imprevisto que teve. Claro, tem casos ali excepcionais. Se ela foi assaltado, seu celular foi roubado, você tá na rua. Mesmo assim, cara, tem uma lan house, telefone de alguém, entra no meu LinkedIn aí, manda uma mensagem aqui para aquela empresa, porque eu tinha uma entrevista, fala que deu uma merda. Entendeu? Já aconteceu, cara, de eu estar com o cliente e a pessoa não aparecer pra entrevista, sabe? Sendo que 40 minutos antes eu confirmei com ela. Eu fico até preocupado, aconteceu alguma coisa essa pessoa. Aí depois de 2 horas, a pessoa, desculpa, eu tava envolvido numa reunião aqui, não consegui sair. Pô, peraí, você não conseguiu pegar teu WhatsApp, seu LinkedIn rapidinho ali, entrar, pede 2 mil, olha, pessoal, só um minutinho, eu tinha outra reunião, eu tenho só que falar que eu vou me atrasar. Aí, meu. Então, assim, tenha responsabilidade sobre a tua imagem, né? Sobre a leitura que vão fazer a teu respeito. Então, demonstra entusiasmo, demonstra pra empresa que você estudou sobre ela. Então, imagina o seguinte, se você está fazendo uma entrevista para uma startup XYZ, dá uma pesquisada no Google ali, as últimas notícias que saíram sobre essa startup, sobre o mercado que ela está envolvida, e joga isso naquele quebra-gelo. Pô, obrigado por essa oportunidade de ser entrevistado, né, com vocês, super legal, inclusive, meu parabéns, levantaram um investimento agora, super bacana, pô, legal, hein, sinal que esse mercado está super aquecido, enfim, joga alguma coisinha ali para RH, para a pessoa que está te entrevistando, para mostrar que você teve o carinho em estudar sobre a empresa. Cara, é isso. Então, assim, tudo diz respeito, Luan, a como que a pessoa vai ver você. E o que eu percebo que muitas vezes as pessoas vão para a entrevista, não sem fazer um mínimo do dever de casa, sabe? Muitas vezes você entra no site da empresa, não, pô, peraí, como você não teve nenhum cuidado de entrar no site da empresa que vai te entrevistar, meu? Por isso que eu não concordo nessas entrevistas, nessas empresas de recrutamento, não é só vindo, que esses recrutadores parecem estar lá no FBI, que tudo é confidencial, te dá informação nenhuma você como candidato sobre a empresa, sobre o projeto, sobre o mercado, sobre nada, não, olha, eu tenho uma vaga pra você, Luan, salário é 20 mil, e quando falo salário, tá? Eu tenho uma vaga que é a tua cara, tal, não sei o que, você tem interesse? Fala, meu, do quê? Não sei nada? A minha cara por quê? Você nem me conhece por minha cara, né? Esse lance que você falou sobre o cuidado de entrar na empresa e tudo mais, e no site da empresa, dar uma analisada, teve uma pessoa que eu contratei lá pro nosso time de UX por conta disso. Tipo, eu tava avaliando
ali, tipo, tinha 3 candidatos ali possíveis pra estar contratando pro nosso time. Só que apenas uma dessa candidata foi lá e na apresentação dela, ela colocou as cores da nossa marca, da nossa empresa. E eu achei aquilo legal. Claro, por mais que às vezes poderia ser um template e tudo mais, e não foi só por isso que eu contratei ela também, só pra deixar claro, né? Mas isso foi um ponto que me chamou a atenção. Eu falei, nossa, ela entrou no nosso site, pegou as nossas cores, nossa identidade visual e aplicou no portfólio dela pra fazer a apresentação pra mim. Eu falei, ela teve um cuidado a mais de ir lá, de observar, de analisar. Ou seja, ela tá com vontade de trabalhar aqui. Não é uma pessoa que às vezes só tá buscando alguma coisa, dá um tiro pra todo lado e consegue, sabe? Então esses pontos de atenção a mais nos chamam a atenção pra gente tá fazendo ali uma contratação, né? Igual você falou, né? Pô, teve um cuidado, ela foi ali atrás, ela correu, ela tem um interesse, né? Ela tem proatividade. É igual você falou, isso mostra muito das questões das soft skills. Eu também bato muito em cima disso, igual você falou, às vezes fica repetitivo, mas é o que eu vejo hoje, assim, a diferença entre profissionais que estão mais evoluídos na carreira, sabe? A questão da soft skill, muito mais do que saber lá usar o Figma de cabo a rabo, sabe? Porque a curva de aprendizagem para usar o Figma é muito menor do que você ter uma boa comunicação, do que você ser transparente, do que você ter respeito. São valores que a gente carrega que a gente vai construindo ao longo do nosso tempo de carreira, cara. A gente não fica bom em comunicação da noite pro dia, mas às vezes a gente fica bom do Figma da noite pro dia, porque a gente pode ficar a noite inteira estudando, mexendo em todas as coisas das ferramentas, que é clique e vai acontecendo as coisas. Já para ter uma boa comunicação, não é só falando. Você tem que viver muitas experiências para ir adquirindo aquela bagagem. Sim, e tem que treinar também, né? Tem que treinar, poxa, imagina você sentar numa mesa para apresentar para uma diretoria de um banco a tua nova proposta, né, que você fez com base em pesquisa, com base em um monte de coisa técnica legal pra caramba, sua nova proposta pro formulário de novo lá de abertura de conta daquela empresa, daquele banco. Meu, se você não sabe falar direito, se você fica nervoso, né, se você não tem aquela persuasão, se você não está preparado, provavelmente aquilo lá que pode ser super a que a empresa precisa pode não ser aprovado, entendeu? Então, e isso e esse exemplo que eu dei agora, né, numa entrevista ali, né, numa apresentação, começa na entrevista, entendeu? Começa na entrevista, você conseguir mostrar e se apresentar para a empresa com dados, com pesquisa sobre a empresa, né, com organização da informação a teu respeito, que você é a pessoa certa para aquela vaga, entendeu? Que você é a pessoa certa para aquela vaga. Então, assim, e eu acho que é uma falácia, vamos dizer assim, né? O que muita gente prega é assim, nenhuma empresa contrata querendo dispensar a pessoa, querendo mandar embora. Toda empresa contrata pensando crescer com essa pessoa lá dentro, né? Claro que tem empresas mais estruturadas, que tem um plano de carreira, que tem, né, um caixa mais sólido, enfim, que tá numa estrutura um pouco mais robusta e consegue dar promoções ali, perspectiva de futuro, do que outras empresas. Mas eu acho uma sacanagem falar que, a empresa quer pagar mal para o funcionário, quer fazer ele trabalhar igual um cavalo ali e não vai valorizar ele. Então, claro, tem empresas que não estão preparadas sim, claro, tem liderança ruim pra caramba, tem muita empresa sacana, tem muita empresa sem maturidade, claro que tem, não estou negando isso, mas assim, no geral, né, as pessoas conseguem identificar se a empresa tem uma postura dessa na entrevista. Por isso que é importante você perguntar também na entrevista, e não só responder as perguntas, né? Estudar sobre a empresa é importante, porque para você não cair nessas pegadinhas, vamos dizer assim. Finalizando, né, cara, tudo, na minha visão, quando se trata de entrevista, se diz respeito à iniciativa que você tem de pesquisar sobre a empresa, de entusiasmo que você tem de se demonstrar interessado para aquela vaga e se comunicar bem. Se você fica nervoso, né, se você fica um pouco mais ansioso, ansiosa numa entrevista, calma, respira e fale no começo da entrevista, olha, eu estou um pouco ansioso, estou um pouco nervoso, tá? Então, desculpa aí se eu cometer algum errinho aí, alguma coisa assim, melhor coisa. É igual inglês, cara. Eu, por exemplo, eu falo inglês, mas, não sou fluente. E eu sempre, quando vou fazer uma apresentação em inglês, vou conversar com o investidor, vou conversar com alguma empresa em inglês, eu sempre falo, olha, me desculpa aí se vocês não entenderem alguma coisa, se eu estiver cometendo algum erro, por favor, me corrijam, porque eu quero aprender. Batata, cara. Batata, demonstra humildade, a pessoa já entende que realmente não é a minha língua materna e mostra que eu tenho humildade para falar, realmente me corrija, tá? Se eu falar uma palavra errada aí, ou se eu usar uma conjugação verbal, enfim, errada, me corrija porque eu quero melhorar. Legal, é super legal. Acontece que ninguém corrige, tá? Mas demonstra que você tem humildade e a pessoa já está preparada. Ok, beleza, eu não vou tratar o Fernando como um cara que fala inglês perfeito ali, porque ele já demonstrou aqui que ele não fala. Então, assim, numa entrevista, se você estiver nervoso, fala, olha, eu tô um pouco nervosa, mas tá tudo certo, beleza, vambora. E é isso, né? Então, humildade, ser uma pessoa tranquila, não ser uma pessoa prepotente, com ego, sabe? Eu vejo muita gente com ego lá em cima, ô Luan, se achando a última bolacha do pacote, sabe? Peraí, cara.
sabe? Peraí, não é assim, entendeu? Não é assim. Vamos ser humildes, vamos entender que, sabe, a gente tá lidando com o ser humano, vocês, cara, tem que lidar muito com gente, então, poxa, como que você vai lidar com gente sendo cuzão? No português, claro, né, Luan? Como que você vai lidar com gente sendo uma pessoa assim, né? Então, tranquilo, tem que se divertir, tem que aproveitar a jornada, Luan, sabe? Tem que aproveitar a jornada, você tem que pensar lá atrás e falar, caraca, olha como eu bati a cabeça lá atrás, hein, mas, puta, eu aprendi tanto. E é nos desafios que a gente aprende, cara. A diversidade que a gente, cria casca, que a gente descobre outras formas de trabalhar, outras formas de resolver problemas. Se tudo fosse fofinho, confortável na nossa zona de conforto, cara, a gente não teria nem graça, vou te falar a verdade. Eu sempre falo que se eu tivesse que passar tudo de novo que eu passei pra chegar onde eu estou hoje, eu passaria, cara. Porque tudo que eu passei, cara, foi o que me construiu pra eu estar aqui, cara. Então, nossa, é muito louco isso aí que você falou, cara. E você tem uma história incrível, brother, sabe? Você tem uma história de superação, de sair ali da discussão máxima ali, de não ter oportunidade, sabe? Você veio lá, super humilde, cresceu na carreira, filhona aí junto com você, tendo que dar o sangue por você mesmo, cuidar da família, isso aí 99% das pessoas estão numa situação igual a tua, e que, tem que correr atrás. Imagina se você fosse ficar quietinho ali, não, poxa, não tem oportunidade pra mim. Você ia estar até hoje pensando a mesma coisa, falando a mesma coisa. Exatamente, cara, é muito louco isso aí, né, cara? É o que eu sempre falo, cara, vamos tirar a bunda da cadeira e fazer as coisas acontecer, e não adianta a gente esperar nada cair do céu. Padovan, cara, muito obrigado aí pelo papo, com certeza vou te chamar de novo aqui, porque... Mano, esse papo são coisas que a gente vai puxando, e eu gostaria de deixar o espaço aqui agora para você divulgar suas redes sociais, divulgar mais sobre a questão da Deploy aí, porque que é importante quem tá nos ouvindo ir lá e se cadastrar na Deploy, colocar seu portfólio lá, montar seu currículo bacana lá, que é rapidinho, né? Eu fiz meu cadastro lá, cara, 5 minutinhos lá a galera preenche, né? E depois, claro, pode estruturar lá, tipo, de forma bem da hora, que a plataforma te dá todo esse suporte aí, o case, tudo bonitinho. Vamos lá. Bom, o cadastro na Deploy, né, cara, assim, a Deploy é o que é o nosso corpo, né, então a gente sempre está melhorando a plataforma como um todo. Então, como o Luan falou, né, você vai fazer seu cadastro ali, como UX ou como UI, aí você escolhe as suas especialidades ali, se denomina melhor. A gente está sempre melhorando a plataforma, tá, Luan? Isso é legal mencionar. E a gente quer muito feedback de vocês, né, especialistas em UX e UI, sobre o nosso produto, né? Então, por favor, não tenham vergonha, pode criticar, descer a lenha, tem lá um botãozinho para você dar a tua opinião na Deploy, vem direto para o meu e-mail, para o e-mail dos meus sócios. Então, a gente sempre busca melhorar e desenvolver a plataforma com base no que vocês nos geram aí de norte, né? Do que vocês precisam, né? Então, a gente sempre está melhorando isso. Então, faz seu cadastro na Deploy, é super simples, deploy.me, Deploy com 2 Es, de DEE, Deploy, PLOY.me, né? Esse é o nosso site. Tá? E acompanha a gente em todas as nossas redes sociais, né? A gente tem o nosso Instagram, que também é deploy.me, tem o nosso blog, né? deploy.me/community, né? Então a gente cria muito conteúdo, toda quinta-feira tem live, Luan esteve na última com a gente, na penúltima, não lembro, né? E a gente sempre busca criar conteúdos para vocês que falam sobre isso que eu comentei aqui na live, né? No podcast, que é carreira, comportamento, portfólio, apresentação, técnica, né? Tem um monte de curso aí que ensina técnica. O que a gente quer passar para vocês aqui são qualidades humanas, valores, né? Experiência que a gente tem desde 2016, 2017, por ali, só contratando pessoas como vocês, gente de UX UI. Então a gente identificou muita coisa bacana e muita coisa que não são tão bacanas assim, que podem ajudá-los a conseguir uma vaga bacana e melhorar a tua apresentação para o mercado, né? E por último, cara, vou dar um spoiler aqui, eu sei que não é todo mundo que fica até o final, então quem ficou vai ter um plus aí. A gente está preparando uma série de lives para janeiro e a gente vai falar se aprofundar sobre esses assuntos que eu comentei aqui. Então a gente vai trazer algumas pessoas legais do mercado, então a gente quer dividir em um número 6 ou 8 lives, então a gente vai trazer 3 ou 4 pessoas representando empresas, e 3 ou 4 pessoas representando pessoas como vocês, gente normal, gente do dia a dia, gente como a gente, para conversar sobre isso. O que as empresas estão entendendo que fazem sentido ou não fazem sentido na carreira, nos currículos, nos portfólios que elas estão recebendo, as pessoas que elas estão contratando, e do outro lado também, o que essas pessoas como nós, como vocês que estão escutando a gente, fizeram e erros que cometeram, desafios que tiveram que superar para chegar onde elas chegaram hoje. Então a gente vai levar gente júnior, gente pleno, gente sênior, empresas com maturidade elevada do design, empresas com pouco maturidade do design, para conversar com vocês e dar um lado, né, delas
sobre o mercado. A gente brinca aqui que é o real do mercado, é o mundo real do mercado de UX. Como que está o mercado? As más notícias que muito curso não dá para vocês sobre o mercado de UX e UI. A gente vai falar isso para vocês numa série de lives. E aí, aproveitando quem ficou até o final, manda um e-mail para mim, info@deploy.me, que aí vocês vão ter prioridade na inscrição dessas lives. Vai ser aberta, a live vai ser gratuita, vão ser gratuitas, mas a gente está vendo se vai ser aberta para todo mundo. Então, quem ficou até o final, é a primeira vez que eu estou divulgando isso, manda um e-mail para mim, info@deploy.me, tá? Manda um e-mail para mim, ou me procura nas redes sociais, Padovan, vocês vão me encontrar em qualquer LinkedIn da vida. Manda um e-mail para mim falando, olha, eu escutei aqui no Papo de UX, quero saber mais da live. Quem chegou até o final vai saber isso e aí vai ter prioridade aí para assistir esses conteúdos, beleza? Vambora, Luan. Obrigado, cara, por ter me convidado. Prazerzão conversar com você. É sempre gostoso trocar uma ideia com você. E nos vemos em breve em novas conversas por aí. Cara, maravilha. Eu que agradeço e fiquei felizão aí com esse spoiler que você deu pra galera e também com essa prioridade aí pra quem mandar o e-mail. Então, pra quem tá ouvindo a gente aí até o final aqui, ó, já manda um e-mail aí pro Padovan, que com certeza vai ser muito legal participar disso daí, desse projeto aí que a Deploy tá organizando. E também quero deixar um recado aí pro pessoal que tá nos ouvindo, que ainda a gente tá com o e-book gratuito lá no nosso Instagram, sobre as heurísticas de Nielsen. Então, para quem quer aprender um pouco mais, é só clicar lá no nosso link da bio, deixa o seu e-mail e você recebe aí o e-book de graça sobre as 10 heurísticas de Nielsen, como você pode estar aplicando e melhorando aí a questão da usabilidade nos sites que vocês produzem, aí nos layouts e tudo mais. Então é isso, muito obrigado. Para quem quiser ouvir mais assuntos sobre a realidade do mercado de UX, tecnologia, sobre design, portfólio, comportamento, é só mandar uma mensagem lá no nosso DM, no nosso Instagram. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.